SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar da palavra poderosa de Deus, da palavra que nos toca profundamente e transforma a vida daquele que acredita, que confia, que tem fé, e que exerce esta fé genuína em Cristo Jesus, porque a fé provém dele. E por isso, mais uma vez, quero compartilhar desta palavra para que nós tenhamos alguns minutos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Aqui, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre arrependimento. Esta questão de arrependimento, primeiro, antes que nós nos arrependamos, ou quando vem o arrependimento na tua vida, sempre vem algo causado por uma discórdia, por algo que produz em nós uma tristeza, um pesar, algo que nos incomoda. E aquilo que está nos incomodando, aquilo que trouxe pesar, trouxe intensidade de aflição, é um momento de reflexão para que haja arrependimento daquilo que eu produzi, que não foi bom para mim e nem para outras pessoas. E quando nós falamos sobre arrependimento, aqui em Coríntios mostra sobre o porquê da tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para a salvação, que ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz a morte. Então, amados, aqui está nos impulsionando. Deixa eu ler em Isaías, para que nós possamos também falar desta questão, continuar essa questão. Isaías capítulo 1. Isaías 1, verso 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que coisa tremenda! Essa é a graça e a misericórdia de Deus e a compaixão daqueles que entram em confusão de pecado, daqueles que estão nas transgressões, na transgressão das leis, dos mandamentos de Deus, e ele está falando que ele pode tornar esse homem limpo, purificado, né? Aquele que está sujo, que está contaminado com sangue vermelho, que pode tornar-se branco como a lã. Você imagina essa grandeza, essa característica a qual o profeta Isaías declara como podem se tornar homens e mulheres um ser vivo quando se arrepende diante de Deus, amados. O arrependimento é algo tremendo. O arrependimento é algo que faz com que o amor de Deus exale em nós como forma de compaixão, de misericórdia, e por causa da sua graça, o favor imerecido, ele nos consola, ele nos purifica de todo pecado. Mas quando há arrependimento, como pode Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, na sua fidelidade, mas sendo ele imutável, não pode mudar aquilo que ele já determinou, já estabeleceu. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque houve arrependimento, porque o critério essencial na vida daquele que está em Cristo é arrepender-se. Arrependimento, amado, é o passo primário para que eu flua na presença de Deus e aquilo que Ele tem para nós, que Ele tem para determinar sobre nossas vidas, seja compaixão, misericórdia, amor, graça, seja instituído em nós. Aí você fala, mas porque eu faço coisas boas, então Deus faz coisas boas para mim? Não tem nada a ver com isso.
Eu estou dizendo que você se arrepende diante de Deus, é um momento de render-se, de rendição a Ele, para dizer, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu sou e de tudo que eu fiz. Eu me rendo diante da tua soberania, diante da tua majestade, diante do Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Perdoe os meus pecados. E a palavra de Deus diz que Ele pode nos tornar purificados, limpos, amados. É algo tremendo. Esse arrependimento que nós falamos é um ato de fé. É impossível arrepender-se sem ter fé naquilo que nós nos propomos a fazer, amado. Porque, amados, você pode falar para uma pessoa que te feriu, que te machucou, eu te perdoo, eu libero perdão, ou a pessoa que te feriu fala, eu me arrependo. Mas isso pode ser da boca para fora. O arrependimento é algo maior, é quando eu me rendo às coisas do reino de Deus. Quando eu me rendo à soberania do consolo de Deus, do Espírito Santo, do amor de Deus, que é ágape, que é sacrificial, que nos constrange, da paz de Deus que excede todo o entendimento, que só provém dele. Este é o arrependimento genuíno, porque quando eu fazia coisas terríveis, machucava pessoas e feria a mim mesmo, essa loucura a qual eu fazia, agora eu passo a me arrepender genuinamente. E o amor de Deus que nos constrange é estabelecido em mim, a compaixão de Deus é regida em mim, é introduzida em mim, a graça que é o favor imerecido está sobre a minha vida, e o amor de Deus, o amor que nos constrange, faz com que eu eleve os meus olhos de onde virá o meu socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não há nenhuma esperança em nenhum outro. Não há nenhum subterfúgio ou ninguém que possa ter a grandeza e o poder para remissão dos pecados, do meu e dos meus e dos teus pecados. Não há ninguém que possa interceder junto ao Pai a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém que te purifique do pecado a não ser Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo na tua vida. Por quê? O arrepender-se em Cristo gera um avivamento dentro de nós, produzido pelo Espírito Santo de Deus. E esse avivamento faz com que eu me arrependa genuinamente e torne isso exterior, para fora. O que está dentro de mim agora começa a exteriorizar, ou seja, vem para fora. Mostra a todos que há uma criatura, há um homem e uma mulher diferente, por arrepender-se e ser conduzido agora pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não houver arrependimento, amados, como posso viver a essência do propósito de Deus para mim e como você poderá viver o teu propósito, a tua missão aqui na terra? Existem critérios das promessas de Deus, amados, que são para todos, mas não se cumprem porque não há arrependimento de alguns. Mas então Deus está fazendo troca? Não, amados, arrependimento não é troca, não é barganha, arrependimento é genuíno, tem que acontecer. Para que eu me torne nova criatura, eu tenho que me arrepender. Para que eu batize, o batismo de João Batista qual era? Eu batizo com água, batismo do arrependimento, para a remissão dos pecados, para que quando eu me arrependesse, o poder de Deus fosse estabelecido para a remissão dos pecados. Então João batizava com água, batismo do arrependimento. Agora, viria após ele foi o precursor, ao que abriu o caminho, o profeta João. Agora viria Jesus Cristo, a qual João Batista, o profeta, não era digno de desatar-lhes as sandálias ou as correias das sandálias dos seus pés. Foi isso que João declarou. Aquele que vem após mim, não sou digno de tocar nas sandálias ou desatar as suas sandálias. Sabe o que João está falando, amado? Não sou digno de me aproximar desta santidade porque sou um pecador. E olha que João não expressa pecados de João na Bíblia. Poderia até ter, ele está falando que era indigno. Certamente ele errava também, amado. Mas ele veio como boca profética. Como boca profética nessa nação para profetizar vida. E de repente você fala, pastor, você está equivocado, ele profetizou morte.
Ele profetizou morte, mas a morte que ele profetizou é para que fosse estabelecido vida ao povo de Israel, aos reis. Endireitai as veredas, ó povo impuro, raça de víboras, endireitai as suas veredas e arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amados, quando nós falamos sobre arrependimento, é algo muito tremendo, muito grande. Porque nós precisamos entender que o arrependimento do homem é a causa do fluir e dos acontecimentos posteriores após esse arrependimento, amado. Nada vai acontecer sem arrependimento. Nada vai fluir se não houver arrependimento. Não tem como, amado. É necessário arrepender-se. A palavra de Deus nos confere isso. A palavra de Deus estabelece isso. Portanto, amados, não seja só um acusador, não seja só uma pessoa que quer difamar, que quer mentir sobre pessoas, sobre outras pessoas. Não, amado. Se arrependa dos seus maus caminhos, arrependa-se para que haja oportunidade, amado. A salvação não é a troca, eu quero deixar claro isso, você não está fazendo uma troca com Deus, eu me arrependo, o Senhor me salva. Não, a salvação é pela graça, não é por atitudes, por comportamentos, por atos, né? Por obras que eu exerça. Não, a graça, o favor imerecido constitui a salvação em Cristo Jesus. A salvação, amados, é algo tremendo, mas eu preciso exercer a fé. Eu preciso arrepender-me. Tem uma série de fatores que constituem para que eu cresça diante do reino de Deus, para que eu cresça conforme a vontade de Deus, mas eu preciso me arrepender, amado. Porque se não houver arrependimento, não adianta o batismo. Sabe, amados, eu falo isso com convicção. Vi muitas pessoas descerem as águas. E qual é o ato do batismo? Não é descer as águas? Morrer para o velho homem e se tornar nova criatura. Como eu posso me tornar nova criatura e morrer para o velho homem se eu não me arrependo do velho homem, da velha criatura, das atitudes, dos comportamentos e das obras malignas que eu fiz no passado? Daquilo tudo que eu produzia, daquilo tudo que eu fazia, do que eu expressava, do meu charco e lamaçal de pecados, daquilo tudo que eu expressava, do que eu fazia para os filhos, para os cônjuges, para pessoas, para amigos, tudo o que eu fazia de errado. Como posso entrar numa dimensão de batismo, se tornar nova criatura se não houver o arrependimento? Amados, e o batismo não é uma magia, tanto não é que você vê pessoas que se batizaram, desceram as águas e continuam da mesma forma. Por quê? Não houve arrependimento. O arrependimento é o fator que gera esta motivação para que as coisas de Deus fluam dentro de nós e por nós, para que nós sejamos bem-sucedidos nas coisas do reino de Deus. Sabe o que eu estou falando sobre bem-sucedido, amados? Eu não estou falando em riqueza, por gentileza, entenda. Bem-sucedido nas coisas de Deus, no andamento e no trâmite da perfeição daquilo que Ele nos deixou, da sua palavra, que nos ensina, que nos toca, que nos transforma, que nos ensina o caminho que devemos andar. Portanto, amados, tenha vida e vida com abundância. Arrependa-se dos teus maus caminhos. Ah, pastor, eu estou muito velho para isso. Não há mais tempo, eu faço tantas coisas erradas e fiz tantas coisas erradas que não há mais possibilidade. A palavra de Deus diz que há possibilidade, sim, se você se arrepender. Sabe, ele esquece de todos os seus pecados anteriores, e alguns agora que estão assistindo vão falar assim: pastor, Deus não pode ser dessa forma porque Ele deveria julgar os pecadores, julgar essas pessoas. Não, Ele vai julgar na volta dEle. Aí haverá um julgamento. O justo juiz que morreu como um cordeiro imaculado, sem mácula, sem pecado, calou-se totalmente para cumprir a missão por mim e por você, para nos resgatar da morte, para nos perdoar e anular todo o pecado através do sangue derramado dele.
Esse Deus, esse Jesus ressurreto, perfeito, poderoso e que está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, está junto ao Pai. E talvez alguns de vocês falem, junto ao Pai fazendo o quê? E agora nos deixou o Espírito Santo Consolador. É aquele que nos mostra o caminho da verdade. É o Espírito Santo Consolador que nos molda e nos aperfeiçoa se nós nos arrependermos, amados. Não há como mudar a nossa trajetória de vida sem que nos arrependamos. Jesus declarou arrependimento, João Batista declarou arrependimento, todos os mártires, os profetas declararam arrependimento para o povo de Israel. Arrependei-vos, arrependei-vos. Amados, a palavra arrependimento não pode sair de nós, não pode deixar de existir. Por isso, amados, eu quero que você exerça a fé que vem de Jesus. Arrependa-se, amado. Talvez você fez coisas terríveis. Sabe, basta com que você ore a Deus e se arrependa de coração. Aí onde você está, seja na sala, no teu quarto, no banheiro, se prostre, amado. Se ajoelhe diante do Senhor, não que isso seja uma regra de valor absoluto. Mas quando eu me prostro, quando eu me rendo a Deus, é um significado de render-se a Ele. Ao único digno de se render, de ajoelhar é o Senhor, amado. Eu não posso me ajoelhar diante de imagem, porque a imagem não fala, ela não pensa, ela não ouve. Ela não tem olhos, ela tem olhos desenhados, mas não pode ver. Ela tem ouvidos desenhados, mas não pode ouvir. Ela tem mãos, mas não pode nos tocar. Ela foi feita, talvez de pedra, de madeira, uma escultura. Talvez de uma pedra preciosa, talvez de ouro, de prata. Mas não tem cérebro, não tem coração. E não pode atribuir em nós nenhum valor. Eu não estou condenando você, amado, que ainda se ajoelha de frente a imagens. Mas eu estou dizendo, amado, o que a palavra nos diz. Não faça isso. Nós precisamos nos ajoelhar e nos render somente diante de Deus. A palavra de Deus sempre nos mostrou isso. Talvez você não tenha prazer e não conheça. Leia as Escrituras, peça discernimento a Deus, peça ajuda a pessoas que têm um conhecimento mais profundo. Fale com Deus, amado, e você verá a verdade absoluta do que Deus nos revela através da sua palavra e revela através daquilo sobre o arrependimento. Nos tornar nova criatura. Mudar o velho homem para um novo homem, uma nova mulher, um novo nascimento. Mas eu preciso me arrepender. Eu e você precisamos nos arrepender. Para que as coisas comecem a fluir na nossa vida de uma forma tremenda e poderosa, a qual você nunca conheceu e nunca provou. Confie em Deus, acredite, tenha fé, exerça a fé e arrependa-se, para que as coisas de Deus comecem a fluir de uma forma tremenda na tua história de vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Eu quero compartilhar mais uma vez que todas as mensagens que nós gravamos no SBT Alto Araguaia, que está passando diariamente de segunda a sexta às 11h30, está também no canal do YouTube, SBT Alto Araguaia. Todas as mensagens estão no YouTube. Participe, amados. Entre lá, se você perdeu a mensagem da semana que passa na SBT, de segunda a sexta, elas estarão no canal do YouTube, SBT Alto Araguaia. Que Deus te abençoe. Participe, em nome de Jesus. SBT, a
cara do Brasil.